Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom, você já parou pra pensar que tantas coisas ruins que acontecem tem que ter alguém por trás de tudo que tá acontecendo? Pensa só, ataques terroristas, abuso infantil, abuso psicológico, corrupção, assassinato. Como pode alguém ter a coragem e a sangue frio tirar a vida de tantas pessoas, de pessoas inocentes? Será que há alguma coisa por trás de tudo isso? Como que pode alguém atentar, às vezes, contra a própria vida, como acontece com os suicídios também? Dá pra gente parar pra pensar e falar, Deus, tem alguma coisa de errado aqui? Realmente tem. Bom, Satanás, como eu já disse, ele é o autor de tudo que está acontecendo. Ele intromete nos lares, nas cidades, nos tribunais. Ele veio para matar, roubar e destruir e ele quer arruinar a nossa vida. Então, ele confunde, ele seduz, ele deixa crianças, jovens, adultos, mulheres, homens transtornados. E ele quer que nós façamos aquilo que lhe convém. Pois bem, a pergunta que não quer calar: por que Deus criaria um ser desse tipo? Um ser que destruiria tantas vidas, que arruinaria o nosso planeta? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E vai ser um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje. É o seguinte: não seria um equívoco de Deus? Se Deus conhece o fim desde o princípio, por que Ele permitiu que esse ser estragasse o nosso mundo perfeito? Bom, vamos lembrar também que neste caso, como o autor mesmo propõe, nós não vamos ser advogados de defesa, porque se nós fôssemos advogados, a gente, no caso, estaria do lado das vítimas, que somos nós, seres humanos. Porque Deus ele estaria sendo o julgado ali, né? Então, no caso, nós vamos ser testemunha de defesa, que testemunha de defesa tem um papel muito importante no júri. Então, nós vamos falar sobre isso. Bom, se Deus sabia de tudo que ia acontecer, por que Ele permitiu? Ou melhor, por que criaram um ser desse tipo, que destruiria tudo e todos? Olha quantos problemas Ele trouxe. Se Deus deixasse de criar um ser só porque ele causaria problemas a Deus, Deus não seria Deus. A criatura seria maior que o Criador. Já pensou nisso? Deu pra entender? Se Deus deixasse de criar, ele não poderia resolver, então, caso ele não pudesse resolver, ele não seria Deus, certo? É a mesma coisa de um fabricante de automóvel. Um fabricante de automóvel, ele pode simplesmente não criar, porque ele sabe que a maioria dos automóveis podem dar problema. Então ele vai deixar de criar porque ele não pode resolver? Claro que ele pode resolver. Então por isso ele continua criando. A natureza de Deus é a natureza de um ser que cria. Ele é criador. Então ele precisa criar. Deus, ele não vai ficar sozinho. Por que ele ficaria sozinho? Deus, ele é um ser também de amor. Como diz em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se ele é um Deus de amor e ele é um ser altruísta, ele é o contrário de um ser egoísta. Um ser egoísta iria viver para si próprio. Ele poderia se amar. Ele não precisaria criar nada para amar e ser amado. Entendeu? Ele poderia simplesmente viver sozinho. Fato. Bom, então, Deus, ele cria. E ele cria seres como eu e você capazes de amar e ser amado. Porém, ele cria seres moralmente livres para amar, mas também livres para não amar. É assim que funciona a liberdade. Se Deus ele criasse apenas seres como os anjos, ou a gente, ou todos os seres inteligentes, seres pensantes, apenas para lhe obedecer e para lhe amar, ele seria, no mínimo, um Deus tirano, um ditador, porque ele criaria vários robozinhos para fazer apenas a sua vontade. Então, a gente não teria de fato uma liberdade se ele apenas nos criasse para a gente obedecer aquilo que ele queria e para amar ele. Entendeu? Bom, só pode amar genuinamente quem tem liberdade para não amar. O amor, ele é voluntário. Ele é uma escolha. A gente escolhe amar todos os dias.
Ou você iria querer que alguém te amasse? Obrigado. Ninguém iria querer um amor forçado, certo? Ninguém iria querer, eu não iria querer isso. Pois bem, o pecado também, ele é fruto de uma escolha deliberada. E assim como a gente nasceu livre moralmente para obedecer, a gente também nasceu livre para desobedecer. Se a gente nasceu livre para se submeter, a gente também nasceu livre para se rebelar. Então, a existência do mal é uma das maiores provas de que Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade e um Deus de justiça. Por quê? Porque se ele não fosse um Deus de amor, de bondade e de justiça, assim que Satanás se rebelou, ele poderia sumir com Satanás. Destruir ele de uma hora para outra, porque Deus é todo-poderoso, ele poderia fazer o que ele quisesse, entendeu? Pois bem, se Deus destruísse ele, talvez ficaria aquela dúvida, nossa, então eu não posso escolher nada, porque se eu escolher alguma coisa e não for do agrado de Deus, ele me mata. Pois é, dar liberdade e não respeitar quando se escolhe fazer algo mesmo que não seja aquilo que o ser que cria quer, aquilo que é o melhor, é o maior cúmulo de injustiça e de cinismo. Porque se você deu a liberdade, você deu liberdade para a pessoa, para o ser escolher te obedecer ou não te obedecer. É sobre isso que a gente vai falar. Sobre nós sermos moralmente livres. Satanás era livre para escolher e ele escolheu errado. E nós também hoje somos livres. Nós podemos escolher se nós vamos amar a Deus ou não. Deus, ele não nos força a fazer nada. Nós precisamos todos os dias escolher amá-lo ou não. É contra a nossa natureza fazer o que é certo, mas Deus ainda confia em nós e Ele sabe que nós podemos escolher o que é certo. Que você possa ter um ótimo dia. Um beijo pra você.